Jesus, que bom estarmos juntos aqui nesse propósito de crescermos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ficar com uma canção agora, uma canção que vai falar ao seu coração. Então prepare a sua Bíblia, prepare a sua mente para mais uma vez crescermos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Boa noite, graças a Deus. Queria convidá-los a refletir a letra dessa canção, que o Senhor toque no seu coração e vamos louvar ao Senhor com toda a nossa sabedoria, todo o nosso entendimento. Vamos oferecer isso a Ele. Depois de tanto com feridas nos pés, chagas no coração, pesado fardo vergonha e aflição. Cansado venho a ti, imploro teu favor, tem compaixão de mim, sou pobre pecador, rica salvação, infinito amor, atenda a súplica dessa oração. Pesado fardo vergonha e aflição, miserável sou e corro ao seu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor, tem compaixão de mim, sou pobre pecador, rica salvação, infinito amor, atenda a súplica desta oração. Então vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, no versículo 8. O texto diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vamos orar? Senhor, nessa hora pedimos a Ti a Tua bênção e que o Senhor venha com graça e misericórdia derramar sobre nós a Tua paz e fazer com que sejamos tocados mais uma vez
pela exposição da Tua palavra, pela mensagem das Escrituras. Fala conosco, Senhor, é o que nós pedimos e agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejamos determinados. Sejamos determinados. É o tema que eu proponho para nós nesse momento, nessa noite. Daniel foi um jovem, um rapaz que viveu nos tempos onde a nação judaica, a cidade de Jerusalém, estava sendo levada cativa para a Babilônia, onde permaneceram 70 anos. Daniel, então, foi um desses que foram levados para a Babilônia para servir de empregado, de servo do rei Nabucodonosor. E se existe alguém na Bíblia que nos ensina a sermos determinados, esse alguém é Daniel. Eu quero contar uma história um pouco mais recente do nosso tempo, do século XX, de um homem que marcou o nosso tempo, que marcou a nossa história. As pessoas achavam que esse jovem ia ser um fracassado na vida. Ele faltava às aulas, inclusive, nos diz a história que ele foi até reprovado em matemática algumas vezes. Os próprios pais dele achavam que ele seria alguém fracassado, alguém que não daria sucesso, não teria sucesso na vida. Quando se formou, não conseguiu emprego em sua área. Ele até pensou em desistir de lutar pelos seus sonhos, porque todas as vezes que ele se esforçava em alguma coisa, não dava certo. O pai, preocupado com o filho, tentou até arranjar um trabalho para ele, mas infelizmente sem sucesso. Pelo fato de ele estar trabalhando numa coisa que não era da área dele, ele não ia para frente. Por fim, o pai desse homem morreu, achando que seu filho era uma desgraça total, um perdedor. Esse jovem conseguiu emprego, mas não permanecia, não ia para frente. E o emprego que ele arranjava não era da área dele. E com esse cargo, para ele, um tempo de pouca importância, não durava, não ia para frente. E todas as pessoas à sua volta achavam que ele seria alguém que não teria muito futuro. Sem esse tempo disponível no que se refere à sua área, ele então, às vezes desempregado, às vezes empregado numa área que não era da sua satisfação, no tempo disponível ele começou então a fazer pesquisas, a estudar e a se aprofundar naquilo que ele queria. Com esse processo de luta, de insistência, de batalha, de persistência, de determinação na sua vida, esse homem marcou uma geração, marcou a nossa história. O nome dele é Albert Einstein. Provavelmente você já ouviu falar nesse nome, Albert Einstein. Ele disse o seguinte: eu tentei 99 vezes e falhei, mas a 100ª tentativa eu consegui. Nunca desisti dos meus objetivos, nunca desisti dos meus sonhos. Mesmo que tudo parecesse impossível, eu tinha certeza que na próxima tentativa eu iria conseguir. Essas são as palavras de Albert Einstein, um dos grandes cientistas do nosso tempo. Um homem que lutou, que se esforçou, que grande parte das pessoas diziam, e os próprios pais diziam, que ele não iria conseguir. A história nos disse o contrário, porque ele foi uma pessoa determinada. E nós encontramos aqui, na palavra de Deus, o texto de Daniel, a história de Daniel. Daniel foi um jovem muitíssimo determinado. E nesse tempo, como nós havíamos falado, Daniel estava vivendo num processo de escolhas difíceis para a sua vida. E ele determinou a si mesmo de que ele não se contaminaria com as finas iguarias do rei.
E não se contaminar com as finas iguarias do rei mostra para nós aqui uma ideia muito importante. A ideia de que não podemos compactuar com as coisas que o mundo nos oferece. Comer das coisas do rei, sentar à mesa do rei nesse tempo, era aceitar e compactuar com todas as mazelas, todas as ideias espirituais errôneas daquele tempo. E Daniel, então, como você mesmo leu, nós lemos aqui, ele disse: eu decido firmemente não me contaminar com as coisas do rei, com as coisas deste século. Daniel era um jovem levado cativo, e ele, nessa circunstância, nessa situação, ele poderia muito bem pensar o seguinte: eu estou aqui, sou um escravo, sou um servo, tenho esse banquete ao meu dispor, tenho todas essas comidas, todo esse alimento, então nada mais justo do que eu me alimentar, eu saborear, eu de fato mergulhar nessa educação babilônica, nesse princípio norteador da vida aqui nesse contexto. Mas ele pensa diferente, ele decide firmemente a não se contaminar com os padrões do seu tempo, com aquilo que ele estava percebendo que era algo que poderia o afastar da presença de Deus. E Daniel, então, ele tem na sua mente aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina aos Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, não assuma a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Daniel, então, ele decidiu na sua cabeça, na sua mente, determinar firmemente de que ele não iria compactuar ou aceitar os padrões impostos a ele em seu tempo, da mesma forma que nós precisamos sermos pessoas determinadas aquilo que nós sonhamos ou projetamos fazer. Acima de tudo, não aceitarmos aquilo que o mundo impõe sobre nós, que pode nos afastar da presença de Deus. Daniel então faz uma escolha, e a primeira escolha que ele faz é não se contaminar. E nós aprendemos aqui algo muito importante: determinação, em primeiro lugar, é um ato de escolha. Nós escolhemos sermos determinados ou não, nós escolhemos retrocedermos ou não, nós escolhemos fracassar ou não em muitas circunstâncias da nossa vida. E dentro deste grupo de pessoas que decidem prosseguir, caminhar, ir em frente e andar com Deus, ou aqueles que retrocedem, aqueles que nem tentam, nós temos pelo menos 3 grupos. O primeiro grupo é daquele grupo de pessoas que sonham e alcançam, sonham, se esforçam, decidem firmemente em andar com Deus e alcançam. Segundo grupo é o grupo dos que sonham, mas não lutam, não alcançam. Eles sonham, mas não lutam e não alcançam. Ou seja, eles sonham, eles imaginam, mas eles não se esforçam e por causa disso não alcançam. E o terceiro grupo são pessoas que nem sonhar sequer querem mais, pessoas que nem querem mais, nem desejam mais alguma coisa, nem querem mais projetar ou sonhar. Aí eu pergunto para você: em qual dos 3 grupos você está inserido? O grupo daqueles que sonham, daqueles que projetam e decidem firmemente lutar até alcançar? Ou você é daqueles que sonham, mas não lutam, portanto não alcançam?
ou você está naquele grupo, no terceiro grupo, de gente que nem sonha mais e, portanto, não alcançam absolutamente mais nada em sua vida. Daniel era aquele rapaz que fazia parte do primeiro seleto grupo, dos que sonhavam, projetavam e alcançavam. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você faça parte deste grupo seleto, o grupo número 1, o grupo classe A, dos que sonham, dos que projetam, dos que alcançam projetos em sua vida. Mas para isso, você precisa sonhar, você precisa projetar, você precisa mexer aí na sua mente e seu coração e colocar planos maravilhosos que Deus tem para você. Uma coisa é certa, a Bíblia diz o seguinte: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O homem pode fazer planos, você pode fazer planos, mas lembre-se, a resposta certa vem dos lábios de Deus. Então, para que os nossos sonhos, os nossos projetos sejam alcançados e alcancem um êxito, um propósito, nós temos então que estar de acordo com os propósitos de Deus. E como saber quais são os propósitos de Deus? Entendendo a sua palavra, buscando conhecimento, em oração ao Senhor, e junto com isso, agindo, fazendo para a glória de Deus. Em qual grupo você faz parte? Olha, eu quero dizer para você que eu me esforço, pela graça de Deus, a fazer parte do grupo A, do grupo seleto, do grupo número 1, dos que sonham, dos que projetam e dos que alcançam. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, muitas vitórias Deus já me deu. Só que eu não vou parar por aí, eu vou continuar sonhando, projetando até o dia em que Jesus me chamar. Segunda lição que nós tiramos aqui desse texto é que a família é uma forte força, ou seja, é uma contribuição fundamental na vida de um crescimento ou desenvolvimento na vida de um indivíduo, de uma pessoa. Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, porque provavelmente ele aprendeu isso de seus pais, enquanto vivia em Jerusalém, no território de Judá. Ele decide então, porque ele amava a Deus, ele decide firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, não compactuar com o padrão de vida do seu tempo, porque provavelmente ele havia aprendido isso com os seus pais. Então a educação da palavra de Deus é fundamental. Ensinar as Escrituras, mostrar a palavra de Deus às crianças, aos jovens, aos adolescentes, é de fundamental importância. A nossa sociedade hoje, ela está, infelizmente, a cada dia mais em decadência, pelo fato de que a palavra de Deus, ela está sendo pouco ensinada, ou a palavra de Deus está sendo ensinada de modo incorreto, de modo deturpado, onde um cumprimento ou obediência às Escrituras já não são tão mais assim ensinados de forma categórica, forte, correta, para que os jovens, adolescentes, crianças cresçam, se desenvolvam amando a Deus. Quando a família se desvirtua das Escrituras, quando a família sai do caminho da palavra de Deus, as consequências são terríveis. É por isso que hoje no Brasil e em tantos lugares do mundo a decadência moral tem se agravado. Por causa disso acontece miséria, acontece vício, acontece todo tipo de torpeza e de coisas ruins. Por quê?
Porque a palavra de Deus precisa ser pregada. E a palavra de Deus tem sido pouco ministrada às nossas crianças, adolescentes e jovens. Então quero dizer para você, pai, mãe, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, ensine a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque todos os tipos de normas e conceitos extra a palavra de Deus, a gente sabe que não dá certo. O ser humano já tentou várias vezes fazer algum tipo de tentativa para ensinar ao outro a crescer, a se desenvolver, a se tornar uma pessoa melhor, mas a gente sabe que não dá certo. O padrão que Deus deixou para nós é a palavra. Então, se nós pregarmos a palavra, anunciarmos a palavra e falarmos de Deus, do Senhor Jesus, você pode ter certeza que quando o Senhor Jesus vem, há uma transformação completa, total, como foi aqui na vida de Daniel. Como que um jovem, um adolescente vai ter forças para negar uma droga, para negar a influência de um traficante? Só pelo poder da palavra, só pela ação do Espírito Santo de Deus. Então pregue a palavra, insista, anuncie, fale de Jesus. Jesus é a salvação, Ele é o Senhor, Ele pode mudar a minha e a sua vida. Terceira lição que nós tiramos aqui desse versículo, desse texto, é que por mais que nossos pais tenham falhado conosco, não podemos atribuir a eles nossa total incapacidade de sermos persistentes na vida. Ou seja, talvez você me diga assim: meu pai falhou comigo, meu pai e minha mãe falharam comigo na educação, eles não me incentivaram a ler a palavra, eles não me mostraram o caminho certo, eles não me colocaram na trajetória correta. Aí muitos dizem assim: é por isso que eu sou fracassado, é por isso que eu sou uma pessoa derrotada, é por isso que eu não fui para frente. Muitos dizem assim, inclusive: por isso que eu fui para as drogas, é por isso que eu andei nos caminhos tortuosos, por isso que eu me tornei um assassino, um bandido. Muitos podem pensar que a responsabilidade total dos seus atos está no fato dos pais não terem educado. Eu digo para você: não faça assim. Não jogue a sua responsabilidade nas costas dos seus pais. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Os pais falharam? Pode ser, falharam sim. Os pais não foram perfeitos? Não. Mas cada um de nós temos a responsabilidade de escrever a nossa própria história. A decisão de permanecermos firmes, inabaláveis nos nossos projetos, nossos sonhos, é nossa. Você lembra ali do Albert Einstein? Os próprios pais dele não acreditavam nele. O pai dele morreu sem ver que tipo de ser humano o filho se tornou. O pai dele morreu na descrença de que o filho dele poderia se tornar alguma coisa. O filho dele se tornou um dos maiores cientistas da história. Mas Albert Einstein, ele não ficou remoendo isso no seu coração, de saber que seu pai morreu achando de que ele não seria nada na vida. Pelo contrário, quem sabe isso foi uma força, uma capacidade de seu coração. Claro que o próprio Deus ali movendo a história, mas isso o motivou a mostrar de que ele era capaz. Então, as circunstâncias, as dificuldades da vida não podem tirar de você essa persistência, essa determinação no seu coração, essa decisão de firmemente fazer com que os seus sonhos, seus projetos sejam concretizados para a glória de Deus, para um fim proveitoso, para a sua própria vida, para a sua família, para os seus filhos.
lute e se esforce, seja determinado na sua vida em nome de Jesus. A quarta lição que podemos aprender aqui é que nós precisamos ter cuidado com o exagero das nossas intenções. Como assim? Às vezes nós lutamos tanto para alcançar algum propósito, só que às vezes a gente não perguntou, nós não indagamos, nós não questionamos, será que é isso mesmo? E às vezes a gente, ao invés de questionar, perguntar, saber se de fato é isso mesmo, a gente vai na doida e quer a qualquer custo enfrentar essa dificuldade, ir atrás dos projetos, atrás dos sonhos, mas será que é esse mesmo sonho que Deus tem para mim? Ou será que este sonho vai me trazer de fato felicidade e alegria? Então nós precisamos, em quarto lugar, analisar a questão se o sonho, se o projeto é de fato algo que vai trazer a nós algum tipo de benefício, a nós, aos que andam conosco e acima de tudo para a glória de Deus. Porque às vezes as pessoas, elas sonham, elas projetam, elas passam em cima de outros. Elas fazem de tudo para alcançar os seus propósitos, porém, elas passam em cima de sonhos dos outros. Isso não pode. O seu sonho não pode atrapalhar o outro. O seu projeto não pode atropelar o projeto de outro. Quando você sonha e eu sonho, nós temos que pensar que os nossos sonhos e projetos têm que abençoar a mim e aqueles que estão à minha volta. Daniel foi uma dessas pessoas que pensou nisso, de modo que os seus sonhos não atropelavam os sonhos dos outros, não atrapalhavam os sonhos dos outros, mas sim benefício próprio para todos aqueles que estão à sua volta. Daniel, então, era um moço, um rapaz, com as seguintes características: caráter, tinha decisões corretas, escolhas de boas amizades. Sadraque, Mesaque e Abednego eram os amigos dele, responsabilidade com o que fazia e discernimento na hora de agir. Características fundamentais para a minha e a sua vida, se quisermos progredir e sermos bem-sucedidos. Uma decisão firme em termos caráter, em sermos pessoas que tomam decisões corretas, pessoas que sabem escolher amizade, viu? Responsabilidade naquilo que faz e discernimento na hora de agir. São decisões fundamentais que precisamos decidir firmemente. E quais são os resultados na vida de Daniel? Em Daniel capítulo 1, versículo 19 e 20, ele se destacou no seu tempo. Segundo, alcançou posição superior. Você encontra em Daniel capítulo 2, do 15 ao 49. Foi instrumento de Deus para revelar propósitos para o seu tempo. Você encontra em Daniel capítulo 2, versículo 47. Tudo na vida que nós nos propomos a fazer é determinação, hábito, prazer. Tudo começa com decisão firme, determinação. Daquilo se torna hábito, um hábito, depois vira algo prazeroso. Assim é como funciona a nossa própria vida. E para nós encerrarmos essa mensagem, eu quero contar aqui a história de uma outra pessoa, de um outro homem que marcou a nossa história. O nome dele é Abraham Lincoln, um dos mais famosos presidentes dos Estados Unidos. Olha só o histórico dele, preste atenção. Aos 23 anos, ele tentou o cargo político e perdeu. Faliu em um negócio que ele projetou aos 31 anos. Foi derrotado numa eleição
para o legislativo aos 32 anos. Faliu outra vez nos negócios aos 34 anos de idade. Aos 35, a sua noiva falece, ela morre. Perdeu tudo que tinha, perdeu. E por causa disso, perdeu a noiva, perdeu os bens em negócios equivocados, perdeu tudo. E por causa disso, aos 36 anos, teve um colapso nervoso. Ele tentou as eleições no Congresso com 43, 46 e 48 anos. Perdeu todas elas. Preste atenção. Perdeu a disputa ao Senado com 55 anos de idade. Fracassou na tentativa de vice-presidente aos 56 anos. Perdeu uma disputa como senador aos 58 anos. Podemos pensar que cidadão fracassado, meu Deus do céu. Que história de fracasso. Qual seria o próximo fracasso desse homem? Só que a história diz para nós que aos 60 anos de idade, Abraham Lincoln foi o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos. E antes de sentir-se fracassado e desistir, olha só o que Abraham Lincoln disse. Abraham Lincoln disse: o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Presta atenção. O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Ou seja, Abraham Lincoln tentou, bateu, até abrir. Então, lute, se esforce, seja determinado, seja firme em seus propósitos. Deus tem coisas grandiosas para você e para mim. Decida firmemente ser uma pessoa determinada em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, Pai bendito, pedimos a Ti a Tua bênção e que o Senhor venha, ó Pai, nos abençoar com a Tua palavra e nos dar, meu Deus, a vitória que tanto precisamos. Abençoa cada um dos meus irmãos, que eles sejam determinados, que eles sejam firmemente inabaláveis diante do Senhor, pela Tua graça e Tua bondade. Continua falando conosco, ó Pai, nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Deus te abençoe.
Amém.